Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias de Mateus capítulo 8, verso 23 ao verso 27. Mateus 8, do 23 ao 27. A Bíblia diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos se aproximaram e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pereceremos. E perguntou-lhes ele: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Somente até aqui. Feche os seus olhos por mais um minuto, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Jesus, que nós temos de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã, ouvindo, recebendo de tudo que o Senhor, Deus, tem derramado. Senhor, não tem, Senhor, de fato faltado conosco alimento. Há uma mesa farta, domingo após domingo. Nós de fato temos sido privilegiados, Jesus. O Senhor tem derramado sobre nós muito. E eu te agradeço por podermos ouvir a sua voz, ouvir o seu comando, sermos aqui alimentados e fortalecidos. E a minha oração, Senhor, nessa manhã, a nossa oração, Senhor, nessa manhã, primeiro nós reconhecemos, Deus, de fato, a nossa incapacidade intelectual de conseguir alcançar o seu conhecimento, de conseguir alcançar aquilo que o Senhor deseja nos revelar. E exatamente por isso, com toda humildade, nós nos prostramos diante de Ti e clamamos e Te pedimos: Senhor, em o nome de Jesus, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, ó Deus, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que possamos compreender as Suas verdades. E venhamos, meu Pai, no nome de Jesus, ser marcados pelo poder da Tua palavra. Queremos sair daqui diferente da forma como nós entramos, entendendo, meu Pai, o descanso, entendendo, Senhor, o que é uma fé inabalável, entendendo, Jesus, de fato, aquilo que o Senhor deseja trabalhar dentro dos nossos corações, quando a tempestade vem. Eu oro, Pai, para que Deus, o Senhor possa nos levar neste nível. E eu também te peço, Pai, que o Senhor me consuma com o seu fogo, que eu seja apenas um sacrifício a ser consumido, meu Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, no nome de Jesus, derrame sobre mim ousadia e intrepidez para falar aquilo que vem do seu coração, em nome de Jesus. Que nenhuma sabedoria minha, palavra minha, humana, natural, venha, Senhor, achar espaço durante, Senhor, esse tempo de explanação das suas escrituras. Que Deus, no nome de Jesus, a palavra possa ser ensinada de forma simples, que todos consigam compreender, até as crianças que estão entre nós. É o que nós, Pai, oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, Jesus está aqui no começo do seu ministério, é o capítulo 8. Ele vai apresentar exatamente os primeiros feitos do ministério de Jesus. Quando nós lemos ali o capítulo 5, o 6 e o 7, nós vemos um conjunto de ensinos, né? Jesus ali, ele vai ministrar uma série de ensinos naquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, né? Jesus, uma multidão ali encontra com Jesus para ouvi-lo, e naquele sermão ele vai apresentar vários princípios relacionados ao reino. A forma como Jesus ensina é muito diferente da forma como os escribas ensinaram, e de fato aquilo atraía as multidões. E logo depois dali, nós vemos que Jesus então vai sair justamente a operar os seus milagres e as suas maravilhas. E o capítulo 8 vai relatar e vai nos mostrar que Jesus, ele operou centenas, ou melhor, centenas não, vários, não vou saber dizer a quantidade, mas o texto de fato fala que foram várias pessoas curadas, vários endemoniados libertos. Tem três em especial que são destacados: a cura de um leproso, a cura do servo do centurião e a cura da sogra de Pedro, para a alegria de Pedro. Não é verdade? Ela foi curada, né? Para a alegria, não é verdade? Ele devia amar a sogra dele. Por que não? Eu amo a minha. Ai, gente, que piada ruim. A Lili não está aqui não, né?
tá? Ela era maravilhosa, não era, meu amor? Não tive a oportunidade de conhecê-la. É por isso que era uma piada, gente. Mas o capítulo 8, ele vai nos mostrar exatamente isso, né? A cura de várias pessoas, Senhor Jesus movendo no ministério de curas, de maravilhas e libertação. Jesus, ele estava exatamente no exercício pleno do seu ministério aqui. Pleno, ele estava com tudo. Depois de um dia cheio, meus irmãos, de muita operação, de muitos milagres, de muito trabalho, Jesus chega para os seus discípulos e fala: olha, nós vamos cruzar o mar, que na verdade era um lago, mas que eles chamavam de mar naquela época. Ele vai dizer: vamos cruzar, vamos para outra margem. E ele entra no barco e os seus discípulos o acompanham, os seus discípulos o seguem. E aí Jesus então aproveita aquele momento, que iria durar praticamente a madrugada inteira, para dormir, para descansar. E o texto diz, afirma para nós, que Jesus estava dormindo. Sim ou não? Quando nós lemos, nós sabemos que muitos dos textos que estão em Mateus, também estão em Marcos, em Lucas, alguns sim, outros não. Mas quando nós lemos os textos correlatos, tanto de Lucas, como também o texto de Marcos, nós vemos, principalmente em Marcos vai dizer que Jesus, ele dormia na polpa do barco, ok, sobre um travesseiro. A polpa é exatamente aquele lado, aquela parte de trás do barco, o fundo do barco. Ele estava ali, gente, tranquilamente, dormindo, descansando, depois de um dia exaustivo de muito trabalho. Não sei quantos irmãos aqui vivem isso, né? Mas depois de um dia de muito trabalho, a gente nem precisa estar com sono, né? Não sei se é assim com vocês também, você não precisa nem estar com sono, basta o cansaço. O cansaço te derruba, não é verdade? Jesus aqui, ele dormiu profundamente. E aí o texto vai dizer que no caminho, enquanto eles estavam ali cruzando o mar, o que acontece? Uma grande tempestade os alcança, ou eles alcançam uma grande tempestade. Tanto o texto de Mateus, como o de Marcos, como o de Lucas são claros. Haviam grandes ondas, que o barco era varrido por elas. No texto de Marcos, inclusive, vai dizer que havia água entrando no barco e que eles podiam ir a pique. Eu imagino, queridos, que o sono de Jesus estava muito pesado, porque ele não acordou, ele continuou dormindo. Eu não sei quanto a vocês, mas quem lembra daquela tempestade que teve em janeiro do ano passado? Vento aí de 150 km por hora, você lembra disso? Eu acordei, era 5 e pouca da manhã, com barulho do vento, levantei, porque de fato não estava dando para dormir. E aí eu abri a cortina para ver como é que estava a situação, e quando eu olho, o shed que a gente tinha exatamente ali na parte de trás de casa tinha voado. Não era um shed grande, era um shed daqueles pequenos assim, mas tinham 2 pallets lá dentro, a bicicleta da Angélica, o patinete da Angélica. E a Aline falou comigo, quando estava dando o aviso: Fábio, vamos tirar, vamos botar para dentro de casa, porque vai que voa. Eu falei: não voa, amor, tem 2 pallets, tá pesado, né? O homem que não ouve a esposa. E aí eram 5 e pouca da manhã, quase 6, eu fui lá nela, porque eu sou assim, irmãos, eu de manhã cedo, eu demoro uns 20 minutos para acordar. Eu sou muito devagar, eu sou muito lerdo e muito mal-humorado. E aí eu cheguei no quarto, a Aline estava dormindo, eu falei: amor, o shed voou. Aí ela: o quê? Levantou do quarto igual uma bala, abriu a porta e saiu. Quando eu olho, tá a Aline lá fora, puxando o shed, que ele literalmente estava na rua. Foram os pallets para um lado, a bicicleta da Angélica estava em cima de uma parte do shed, o patinete estava no meio da rua. Graças a Deus não bateu no carro de ninguém. E aí fomos lá no meio daquela ventania tirar as coisas que estavam no meio da rua e botar para dentro de casa. Aquele vento, meus irmãos, me despertou e eu não consegui dormir mais. Não sei se foi o vento ou foi o Senhor que me despertou para falar: olha, Fábio, é melhor você ir lá fora. Mas eu não consegui dormir. Eu depois de fato passei o café, fiquei lá sentado no sofá olhando para a janela, tentando meditar, mas não conseguia ler a Bíblia, porque o barulho toda hora me assustava. É muito difícil dormir no meio de uma tempestade, mas o texto aqui nos mostra que Jesus estava dormindo tranquilamente. Eu não sei quanto a você, mas eu questiono isso quando eu leio. Eu sou assim, eu leio a Bíblia conversando com ela, eu fico querendo entender algumas coisas.
Não questionar no sentido de duvidar, mas questionar no sentido de querer entender. Essa é uma função, não é verdade? Da nossa mente, do nosso cérebro. Ele precisa compreender as coisas. Eu falei, Senhor, mas como é que o Senhor consegue dormir? Qual é a razão? Como que o Senhor conseguiu dormir diante daquilo? Porque não é natural, queridos, no meio da tempestade, alguém conseguir dormir. É a coisa mais natural, na verdade, uma situação de risco de vida, é você ficar alerta, porque a adrenalina é liberada sobre o seu corpo e você fica ligado, atento a tudo, não é verdade? Diante, de fato, de qualquer ameaça da sobrevivência, é exatamente isso que acontece. Mas nós vemos ali que mesmo com a tempestade e com o risco do barco ir a pique, Jesus estava dormindo, tranquilamente. Enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrei de uma cena muito interessante, que foi exatamente o contrário que aconteceu. Aqui nós vemos os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Mas existe um outro momento na Escritura, em que nós vemos Jesus angustiado até a morte, e os discípulos dormindo. Que é quando Jesus vai no Getsemane, ele vai orar, os seus discípulos dormem. Eles estão dormindo, tranquilo. Agora, por que Jesus, naquele momento, ele não conseguiu dormir? Porque ele estava angustiado até a morte. Na sua humanidade, nós vemos ali o instinto de sobrevivência de Jesus, mantendo ele alerta diante da ameaça da sua vida. Isso quer dizer, queridos, que lá no Getsemane, Jesus corria mais risco de vida do que naquele barquinho no meio da tempestade. Isso é revelador. Isso é revelador. Por quê, pastor? Porque é exatamente isso. Ali no barco não havia risco de vida. Meus irmãos, os profetas, eles discorrem a respeito da vida de Jesus. Eles falam do Messias. E na promessa, nas palavras a respeito do Messias, fala do seu nascimento, fala da sua vida, fala do seu ministério e fala da sua morte. E nenhum dos textos que falam da morte de Jesus dizem que ele iria morrer num naufrágio. Todos dizem que ele iria morrer no madeiro. Isso quer dizer, meus irmãos, que Jesus, ele podia sim dormir e descansar, porque não havia risco. Ele iria chegar do outro lado, porque ele tinha algo para cumprir naquele lugar. Ele teve um dia cheio, ele curou muita gente. Ele pediu os discípulos para cruzar o mar justamente porque ele precisava chegar lá do outro lado no dia seguinte, para continuar fazendo o mesmo. Tinha as pessoas do outro lado que precisavam ser curadas, precisavam ser libertas e precisavam ser salvas. A ele, meus irmãos, não cabia outra coisa a não ser descansar, para fazer o que precisava ser feito no dia seguinte. Mas no meio do caminho, eles esbarraram com uma tempestade. Quem nunca, né, gente? Quem nunca aconteceu isso? Deus te chama, Deus te dá uma palavra poderosa, você se sente movido por aquela palavra, encorajado, aí você decide obedecer, e aí você vai para outra margem, mas no meio do caminho, uma tempestade te choca. Aí você se vê vulnerável, você vê a sua vida em risco, você tem medo da morte, seu instinto de sobrevivência grita, despeja adrenalina no seu corpo, você começa a pensar em 1000 maneiras de como sair daquela tempestade. Pensa 1000 maneiras de salvar a si mesmo. Não consegue dormir, pensando na desgraça da derrota, do que pode acontecer. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Preste bastante atenção, meus irmãos. Todos os discípulos estavam atemorizados. Eles estavam morrendo de medo, estavam assustados. Somente Jesus dormia, somente Jesus descansava. Eles ainda não tinham total clareza de quem Jesus era, do que Jesus carregava, o que era ser o Filho de Deus. Eles criam que Jesus era o Filho de Deus, mas talvez eles não entendiam quais eram as implicações dessa afirmação. Eles sabiam que Jesus tinha poder para curar e libertar, afinal de contas eles já tinham visto, porém eles não tinham talvez dimensão de que Jesus ele podia parar uma tempestade. Ninguém
Nenhum deles parou um minutinho sequer para pensar: não, se Jesus está dormindo, se Jesus está tranquilo, por que a gente está preocupado? Se Jesus está dormindo, por que nós não dormimos também? A natureza humana, meus irmãos, ela não permite. O instinto de sobrevivência não permitia. Eu quero que vocês entendam e prestem bastante atenção nisso que eu vou afirmar para vocês. A nossa natureza humana, carnal, ela não nos deixa entrar neste lugar de descanso. Ela quer nos convencer o tempo inteiro que é a nossa responsabilidade de resolver o problema. O texto está muito claro. Podemos ver claramente quem tinha senso de propósito e quem tinha uma visão terrena da vida. Os discípulos, eles temeram por ler as circunstâncias de uma maneira totalmente limitada. Jesus nos apresenta a sua soberania, meus irmãos. Uma tempestade é apenas uma tempestade. É isso. Uma tempestade não é o fim. Ela não tem o poder de mudar os decretos de Deus sobre a sua vida. Tempestades passam, mas a palavra de Deus não. Como eu disse a vocês, tudo aquilo que os profetas escreveram, relataram a respeito do Messias, iria se cumprir, e ele não iria morrer num naufrágio, nem afogado, ele iria morrer numa cruz. Entendem o que eu quero dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que uma tempestade não te define, uma tempestade não nos define, mas ela mostra como está o nosso coração e como está a nossa confiança. Se você anda preocupado, ansioso, sem dormir, angustiado, seu instinto humano está te dominando. E o nosso dever, queridos, deve ser exatamente como Pedro nos ensina na sua primeira carta, ao dizer que nós devemos seguir os passos de Jesus, andar como ele andou. E o que ele fez? Ele dormiu. Nós devemos dormir. A nossa postura em meio, dormir obviamente aqui significa no sentido não literal, né, meus irmãos? Figurado, descansar, é isso que eu quero dizer. A nossa postura em meio à tempestade deve ser de descanso, porque é fato que a tempestade vai passar, e quando chegarmos lá na outra margem, temos muito trabalho a fazer. Por isso que você precisa descansar. Uma tempestade, meus irmãos, não é o fim de tudo. Não é. Não é. Mas vamos voltar lá no verso 25, porque eu tenho alguns pontos aqui para abordar com os irmãos antes de terminar. Mas o verso 25, olha o que o texto vai nos dizer. Mas os discípulos se aproximaram e disseram, dizendo: Senhor, salva-nos, pereceremos. Tipo assim, não é possível, Jesus, que você vai ficar aí dormindo enquanto todos pereceremos. Então eles vão lá e acordam Jesus. Eles ficam indignados. É muito assim, né, gente? Casamento, vou usar um exemplo aqui que vai ajudar você a entender. Casamento nada mais é que algo que acontece entre duas pessoas. Uma geralmente ansiosa, preocupada, e o outro muito calmo. E esses papéis costumam inverter entre eles. Na verdade, nunca os dois estão angustiados. É sempre um e o outro calmo. Na verdade, é sempre assim. Quando eu estou, a Aline está fazendo chá. Aí eu falo: não, meu amor, não é hora de tomar chá não. E tem o contrário também. É sempre assim. É para você entender um pouco do que está acontecendo aqui, do que acontece aqui no barco. Porque eu tenho certeza que você, meu irmão, que é casado, ou você, minha irmã, que é casada, já passou por isso. No meio daquela angústia, daquela coisa, e aí, como é que a gente vai fazer? O teu cônjuge está lá na maior paz do mundo. Irrita, não irrita? Não tem coisa que irrita mais do que isso, né? Então eu acredito que uma coisa a pessoa está calma, outra coisa a pessoa está dormindo. Então eu imagino a irritação dos discípulos ao verem Jesus ali dormindo. Não é possível. Ele não está aqui com a gente, ele não está entendendo a seriedade do que está acontecendo. Jesus não foi acordado pela tempestade.
ele foi acordado pelos seus discípulos. Tempestade alguma tem o poder, meus irmãos, de tirar Jesus do seu descanso. Nenhuma. Então, foram eles lá. Jesus, salva-nos, porque estamos perecendo. Lá no livro de Marcos, meus irmãos, vai dizer que os discípulos dizem o seguinte: não te importa que perecemos? Não te importa? Tipo assim, eles vão considerar como se Jesus não se importasse com eles, com a vida deles, porque é sempre assim. Quando a tempestade vem, quando a luta vem, quando o negócio aperta, a gente tende a culpar a Deus, culpar a igreja. Mas não é possível que ninguém se importa. Não é possível que Deus não se importe. Não é possível que vão deixar eu passar por isso. Cadê a igreja? Cadê o pastor? Cadê Deus? É assim. É dessa maneira. O nosso desespero, meus irmãos, nos leva a cada lugar. Eles ficaram muito irritados. Mas, meus irmãos, a nossa natureza carnal vai nos levar sempre a esse estágio de desconsiderar o cuidado de Deus e nos considerar vítimas dele. O Senhor cuida o tempo inteiro. O tempo inteiro o Senhor está provendo. O tempo inteiro o Senhor está cuidando. Tempestade é tempestade. Tempestade não é o fim. A tempestade não vai acabar com a vida. A tempestade vai passar. Ela vem e vai. É óbvio, queridos, que Jesus se importava com a segurança deles. Mas a graça de Deus, ela vai se manifestar justamente no fato de que a tempestade não tem poder para parar ninguém e nem para destruir. E é o que acontece. No verso 26, nós vemos Jesus acordando e perguntando a eles o seguinte: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Jesus, ele acorda, ele olha para os seus discípulos e diz: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Eu quero trazer para vocês o significado dessas duas expressões, tímidos e homens de pequena fé, ou pequena fé. Tímidos no grego pode ser traduzido por medroso, porque timidez, nesse aspecto, nesse ponto, dentro desse contexto, não é uma questão de personalidade reservada ou temperamento reservado. Tem pessoas que são tímidas, ou seja, são mais reservadas. Elas não são, aquelas que muito comunicativas, que abrem toda a sua vida, são mais tímidas. Isso é uma característica. Mas não é disso aqui que Jesus está falando. Tímido aqui é medroso. É aquele que não tem coragem. É aquele que de fato é covarde. É exatamente isso que o texto quer dizer. Os discípulos estavam morrendo de medo. Eles estavam medrosos. É exatamente isso que o Senhor quer dizer. E o segundo, pequena fé. Pequena fé pode ser traduzido exatamente como confiar pouco. Confiar pouco. Algumas versões mais novas, que se contextualizam mais com a linguagem dos nossos dias, elas já traduzem esse texto exatamente dessa maneira. Esse e os outros que Jesus vai falar de pequena fé, como confiar pouco. É como se fé pequena pudesse ser medida exatamente pelo seu nível de confiança. Se você confia muito em Deus, a sua fé é grande. Se você confia pouco, a sua fé, ela é pequena. Esse medo extremo dos discípulos fizeram com que eles despertassem a Jesus do seu descanso e imploraram por uma ação. Imploraram porque Jesus fizesse algo. Jesus, salva-nos! Mas, meus irmãos, vamos lá. Eles já não eram salvos? O que eles queriam? Queriam ser salvos de quê? Da morte. Muitas vezes nós tememos a morte, meus irmãos, porque nós não temos a consciência daquilo que o Senhor nos deu para cumprir. E não tem jeito, nem quanto aquilo acontecer, meus irmãos, nós vamos provar. Eu lembro de um dia desses aí, no ano passado, eu sempre fui muito. O inimigo sempre investiu muito na minha saúde. Não que eu tenha muito problema de saúde, que eu não tenho. Acho que porque quando criança eu tive muito problema com bronquite e asma, eu sempre fui tratado com muito cuidado. Porque qualquer coisa,
minha mãe ia comigo para o hospital e era muito difícil. Quem tem asma sabe, ficar com falta de ar é muito ruim, né? Você vê esse buraco aqui, descer, entrar assim, e você tem dificuldade para respirar. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse nível de asma. Hoje é muito controlado, muito mesmo. E, enfim, eu acho que por conta disso eu cresci com muito medo de alguma coisa. Então, dentro de uma família de hipocondríacos, obviamente eu desenvolvi. Quem já viajou comigo sabe, né? Tem um estojinho que eu estou me libertando, já me libertei bastante. Já não tem mais a farmacinha que eu já tive um dia. Mas eu sempre vi ali uma área onde o diabo me acusa. Então, quem sofre disso sabe como é que é. Qualquer coisinha de estranha que aparece, Google. Aí o Google sempre te dá uma semana de vida para você ali se despedir dos seus parentes e tudo mais. Mas de fato, no ano passado havia acontecido uma situação que, ao meu ver, naquele momento, parecia uma tempestade, parecia grave. E eu lembro que aquela noite eu não dormi direito, acordei cedo, fui fazer a minha devocional, como eu faço todo dia, mas antes de abrir a Bíblia eu orei. Ele chorando, falando: Senhor, que não seja nada grave. O Senhor falou comigo, foi muito engraçado, porque ele tem um jeito de falar as coisas comigo. Então ele falou assim para mim: Fábio, você não vai morrer. Bora. Mais ou menos isso. Para de drama. Entendeu? Para, você não vai morrer, Fábio. Mas foi bom, porque eu entendi que no dia que for também ele vai me avisar. Então eu posso ver tranquilo. E de fato essa palavra tem sido uma convicção que eu tenho carregado. Porque quando essas acusações vêm por alguma coisa que surge, seja uma dor de cabeça, ou às vezes aquela dor no peito que dá, você acha que você está infartando, mas é gases. E vem aqui, você precisa procurar um médico, você precisa fazer um check-up, você precisa... Não vou morrer. Não vou. Não é agora. Um dia ele vai avisar. Ele me avisou que não é, tá beleza. Quando for ele vai falar. Porque é exatamente dessa maneira. É dessa maneira que vem. É dessa maneira que nós sabemos que o inimigo ele gosta de gerar pânico, desespero na gente. Confiar pouco. Então, meus irmãos, os discípulos, eles tinham Jesus no barco. O que mais que eles poderiam ter com eles? Eles não tinham porquê de estar com medo, eles não tinham porquê de confiar pouco. Eles tinham Jesus com eles. Agora leia na sua Bíblia, de Mateus até João, e você vai ver que na grande maioria das vezes, Jesus opera os seus milagres baseado na fé das pessoas. Esse é um ponto muito importante que eu quero a sua atenção. Leia, você não deve ir para casa. Você vai pegar Mateus até João, você vai ler. E você vai ver Jesus curando, Jesus fazendo uma série de milagres e dizendo: seja feita conforme a vossa fé. Seja feita conforme a tua fé. Faça-se conforme a sua fé. É uma afirmação comum de Jesus. Mas aqui, nesse texto, no caso dos discípulos, Jesus vai dizer para eles o seguinte: vocês são medrosos, vocês confiam pouco, vocês têm pouca fé, pequena fé, homens de pequena fé. Mas mesmo afirmando a incredulidade dos discípulos, Jesus operou e paralisou a tempestade. Eu quero afirmar algo aqui para vocês, eu posso falar isso sem nenhum medo, meus irmãos. Mas existe uma falta de fé, ou talvez uma incredulidade, que move Deus. Existe. Nós sabemos que Deus se move por fé. Inclusive ontem eu estava ensinando isso para os alunos do carisma. Tem um do carisma aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todos aqueles que se aproximam dele creem que ele existe, e ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Não tem, é fé. A fé é o meio pelo qual Deus se move. Deus, ele galardoa ou recompensa a fé daqueles que creem. Mas nós vemos aqui de forma muito clara que não foi a fé dos discípulos que motivou a ação de Jesus, porque eles não tinham fé, eles estavam com medo. Jesus, ele se importa tanto conosco, meus irmãos, que muitas vezes ele nos livra de uma situação
justamente por causa do nosso nível de ansiedade e de desespero. Porém, a pergunta que eu quero fazer aos irmãos é o seguinte: e a nossa fé com isso? Jesus nos chamou, é uma pergunta, Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, seguirmos os seus passos, ou Ele falou para você chamá-lo todas as vezes que você estiver em apuros, como se fosse um gênio da lâmpada, que numa situação difícil você pega lá a lâmpada, dá uma esfregadinha, ele aparece e diz: o que você precisa que eu faça para você? Jesus te convidou, te chamou para quê? O que é? Quem é Jesus para você? É um gênio da lâmpada? Para a hora do desespero você correr atrás dele? Ou Ele é o seu Senhor e seu Mestre? Alguém que tem trabalhado na sua vida para desenvolver a sua fé e te tornar de fato um discípulo dele, alguém que reflete a sua glória e o seu poder. Meus irmãos, pode ter sido maravilhoso para os discípulos verem Jesus paralisar uma tempestade. Eu não tenho dúvida, eu amaria ver isso. Na verdade, já vi algumas vezes. Mas a maior obra que Jesus pode fazer não é uma obra externa, mas sim uma obra interna. Jesus, Ele não quer ser o seu Deus que acalma as tempestades, mas Ele quer ser o Deus que te acalma no meio das tempestades. Ele quer ser o Deus que te faz descansar no meio delas. Ele quer te fazer dormir quando tudo está caindo na sua cabeça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele está na tempestade com você. Ele quer te mostrar que a tempestade é passageira, mas que a palavra dele é eterna, que aquilo que ele disse vai acontecer independente do que aconteça à sua volta. Ele quer te mostrar que é uma beleza no processo, e que é exatamente entre um lugar e outro, quando a tempestade vem, que sempre aparece no meio do caminho, que Ele vai construir dentro de você uma fé inabalável no meio das adversidades. Agora, você sabe o que significa uma fé inabalável? É uma fé que nunca se abala no meio, querido, das necessidades, como nós vemos, né, no que nós lemos anterior, ali no texto, no capítulo 8, exatamente nos versos anteriores, como eu disse, nós vemos que ali, no meio dos necessitados, Deus curou, Deus libertou, Deus salvou. Mas chega um tempo de mover, chega um tempo que você tem que sair de A e ir para B. E no caminho, meus irmãos, é hora de andar, é hora de transicionar. Não há milagres, o caminho é percorrer. E no caminho há adversidades, elas surgem. Mas nós mostramos que de fato a nossa fé é inabalável quando nós confiamos que o destino será alcançado. Pode vir um furacão, pode vir a tempestade, independente do que venha, nós permanecemos firmes, confiando, descansados. A fé, queridos, inabalável é justamente essa, que nada pode abalar, seja tempestade, seja qualquer coisa. Ela é firme, ela é forte, porque ela está firmada em Jesus, a nossa rocha inabalável. Foi, queridos, exatamente com essa fé que Davi declarou lá no Salmo 23, e eu estou encerrando aqui. Ele vai dizer lá no Salmo 23 o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu sei que estás comigo. Meus irmãos, o que é uma tempestade diante do vale da sombra e da morte? O que é? O que é? Mas mesmo nele, mesmo nesse lugar de morte, de trevas, eu não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e descansar, porque Ele não me abandona, Ele está comigo, Ele vai junto. Obviamente, queridos, aquela tempestade não ia pôr o barco a pique, não ia afundá-lo, porque Jesus estava nele, e Jesus ia chegar ao fim, Ele ia curar novas pessoas. Jesus só ia morrer na cruz. Mas aquela tempestade, ela demonstrou a fé fraca e vulnerável que os discípulos tinham. Eu creio, meus amados irmãos, que o Senhor quer nos levar a um novo patamar de fé. Foi porque eu dei aula de fé sexta e sábado, não. Eu preguei sobre fé também no último culto do ano passado.
dezembro. Eu entendo que o Senhor quer de fato nos colocar nesse lugar onde tudo pode vir, mas nada nos abala. Nada. Porque a gente permanece, porque a gente segue. O que Deus colocou na minha mão vai acontecer. A palavra que Ele liberou vai se cumprir. Não adianta, eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar na outra margem, porque ainda há muita coisa para ser feita. Ainda há muitas palavras para se realizarem, tem muita coisa que ainda não aconteceu. Não é tempo para desespero, é tempo para descanso. Queridos, o maior sinal de uma fé forte é justamente descansar. Isso é um lugar no Espírito que Jesus quer nos levar, de conseguir confiar a este ponto, mesmo que as coisas não aconteceram da maneira como você planejou, mesmo que o visto não saiu, veio um diagnóstico, não deu certo o meu plano, descansa. É Ele quem disse, é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai fazer. Tem uma coisa que as pessoas sempre falam quando testemunham, aí, é sempre assim, aí, nos 45 do segundo tempo, eu não sei nem porque que os irmãos ficam surpresos, porque é sempre no fim do jogo, é sempre quando está tudo parecendo derrota, não é assim? Quando está parecendo a derrota, que Ele entra, pá. Às vezes está lá no 45 terminando, aí o juiz dá uma prorrogação de 3 minutos, ou seja, vai sofrer mais um pouquinho, porque é no final ali que Ele entra. É sempre assim, meus irmãos, é sempre dessa maneira. E será que até hoje você não entendeu que você tem que descansar? Quantas vezes mais Ele vai ter que demorar um pouquinho para ver se você aprende o que é descanso, para ver se você aprende que Ele é Deus, que Ele é fiel ao que Ele diz, que Ele é fiel ao que Ele promete, e que Ele não é homem para mentir, e que nele não há sombra de mudança, de variação, e que se Ele disse vai acontecer, da mesma maneira que Ele disse haja luz, e houve luz. Não há. Podemos fechar os nossos olhos e falar: Jesus, não é problema meu, o Senhor disse, está nas tuas mãos. Eu vou deitar a minha cabeça e vou descansar, e poder entrar naquele lugar ali, meus amados irmãos. Sabe, a melhor coisa que tem é você entrar no seu momento de devocional, no seu momento de busca ali pelo Espírito Santo, sem aquela preocupação de: Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Como é ruim a gente ter que orar só para pedir. Não que tenha problema nisso. A oração de petição é uma orientação do Espírito, está na palavra. É o Senhor Jesus que te ensina a pedir. Pede-me, batei e abri-se-vos-á. Não é assim? Não é Ele que nos ensina a pedir? Não há problema em pedir. Você deve pedir. Mas é muito bom, queridos, quando você já pediu, você já crê, você já confia. É naquele momento que você vai orar ali: nem preciso pedir, Jesus, porque eu sei que o Senhor está cuidando disso. O que eu quero é só a sua doce presença. Lindo Jesus. Enquanto essa tempestade está acontecendo aí, eu não posso fazer nada mesmo, não posso sair de casa, tenho que ficar esperando. Então vamos esperar aqui, né? Deixa eu aproveitar um pouquinho, fala um pouco, eu quero te ouvir, porque as suas palavras são vida. Eu quero te ouvir, Jesus, porque quando o Senhor fala, algo acontece dentro de mim, há uma calma, minha alma se alegra, a minha alma se enche. Como é bom estar ao teu lado, como é bom estar contigo. Meus amados irmãos, é tão bom quando nós aprendemos a desfrutar dEle, de quem Ele é, e não somente daquilo que Ele pode fazer ao seu favor. Se coloque de pé no seu lugar. Eu entendo que o Senhor, queridos, quer nos levar a esse lugar de ter uma fé inabalável, de fortalecer, de pararmos de ser meninos e meninas imaturos da fé, de que tudo é o desespero, é aquela loucura, e o Senhor tem que fazer alguma coisa. Cadê o Senhor? Não, Ele não é surdo. Os céus não estão fechados, meu querido. Ele está vendo tudo. Fique em paz, descanse. Eu quero que nessa hora você feche os seus olhos fechados. Os seus olhos fechados aí no seu lugar. Você vai dar uma ordem à sua alma. Você vai falar para a sua mente, para os seus pensamentos, para as suas emoções: cala-te, acalme. Vamos, fale agora. Sua alma, ela te pertence.
A sua mente é sua, as suas emoções, elas são suas. Elas não foram dadas a mim, elas pertencem a você. Quem tem autoridade sobre elas é você. Declare agora para os seus pensamentos, para as suas emoções: acalma-te, acalma-te, acalma-te. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, certo de que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos, meu amado irmão, declare aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Perceba toda angústia sendo dissipada, toda ansiedade sendo desfeita. Vamos, igreja, vamos no seu lugar, dê lugar, vamos, entre no lugar do descanso, entre no lugar do descanso, entre no lugar do descanso. Ordene a tua alma, os seus pensamentos, que se acalmem, que se acalmem, que se acalmem. Jesus quer te levar a esse lugar onde você acha paz. Quando tudo está difícil, quando tudo está mexido, Ele te leva ao lugar da paz. Meu amado irmão, a paz não é uma praia no Caribe, a paz não é um lugar onde não chove, a paz não é no meio de uma montanha nos Alpes, não. A paz, o lugar da paz se chama Jesus Cristo. É uma pessoa, não é um lugar físico, é onde nós estamos guardados, é o lugar que todos nós estamos escondidos, protegidos, e o maligno não pode nos tocar. Não há nada nesse mundo que possa nos atingir, uma vez que nós estamos guardados nele, uma vez que nós estamos escondidos nele. Nada, 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 porque maior, meus amados irmãos, é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que não falta a você são versos, são textos que te levam a esse lugar do descanso. Vamos, igreja, dê ordem, dê ordem, dê ordem à tua alma. Vamos, 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 vamos. Fala para ela: se acalma, se acalma, aquieta-te agora, aquieta-te. Sinta o perfume de Jesus, a beleza dele a te encher, a te tomar. Jesus toma os quatro cantos desse lugar. A tua palavra diz que aonde dois ou mais estão reunidos em seu nome, o Senhor se faz presente. Nós somos aqui, Senhor, centenas reunidos em seu nome. Mova-se entre nós, mova-se entre nós. Tira, Senhor, de nós um fardo pesado, tira de nós, Jesus, o jugo, e dá-nos, Pai, o teu fardo que é leve e o teu jugo que é suave. Vem, 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 visita cada um, toca cada um nessa manhã, 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 em o nome de Jesus.